Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, em meio-dia e 32 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores aprovam a criação do Fundo de Desenvolvimento da Mobilidade Urbana para a implantação do Plano Viário de Campinas. Também foi aprovado o projeto de lei do vereador Paulo Galtério, que regulamenta o atendimento prioritário em Campinas em qualquer caixa disponível nos estabelecimentos. Amanhã é dia de estreias no cinema, mas você confere hoje no Jornal Câmara Notícia quais são os filmes. Essa família disfuncional. Feliz Natal! E no esporte, vôlei Renata vence Itapetininga e está na final do Campeonato Paulista. Saiba quem será o adversário dos campineiros já já. Primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 64. Os vereadores vão discutir e votar 14 projetos. Confira agora a pauta completa. O item 1 é o turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Felipe Marchesi, que concede o diploma de mérito digno de honra pastor João Batista Martins de Sá a Paulo César de Carvalho. Item 2, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Mariana Conte, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Tainá Victória de Lima Mesquita. O item 3 é o turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, também de autoria da vereadora Mariana Conte, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Ângela Maria Aparecida de Oliveira. Item 4, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a José Grimaldo Coelho. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, também de autoria do vereador Carlão do PT, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Mônica Aparecida Queiroz. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Pedro Tourinho, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Vita Maria Pereira. O item 7 é o turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Pedro Tourinho, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Carlos Gustavo José Pinto. Item 8, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria da mesa da Câmara, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Cibele Cristiane Rodrigues. O item 9 é o turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria da mesa da Câmara, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Rodinei Germano da Conceição. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Edson Ribeiro, que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares a Daniela dos Santos Caetano. O item 11 é a segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador e presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, chamado de Lei do IPTU Real. O projeto determina que ao valor venal, uma definição que inexistia na legislação campineira, como o preço de venda à vista em condições normais de mercado para o metro quadrado do mesmo imóvel. O item 12 é a segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito, que revoga a Lei nº 7.181, de 9 de outubro de 1992, sobre a proibição de instalação de abrigos de ônibus. Item 13, turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito, que altera a Lei nº 15.670, de 19 de setembro de 2018, que denomina Mestre Alceu, um centro de artes e esportes unificados no município de Campinas.
E, por fim, o item 14 é o turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito. O projeto tem por objetivo retomar a antiga denominação de uma via pública e assim volta a se chamar Rua Armando Segalho, a Rua 2 do Jardim Lisa. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Durante a reunião ordinária de número 63, os vereadores aprovaram o projeto que cria o Fundo de Desenvolvimento da Mobilidade Urbana. O Fundo de Desenvolvimento da Mobilidade Urbana tem como objetivo viabilizar a implantação do Plano de Mobilidade e do Plano Viário de Campinas. A necessidade da existência desse Fundo de Mobilidade Urbana atende a uma determinação de uma lei federal, a lei que cria a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que obriga os municípios a terem um fundo específico para alocar recursos que serão destinados à gestão da mobilidade urbana. Tanto do ponto de vista da execução de projetos de mobilidade, intervenções no sistema viário, até ações de educação para o trânsito. De acordo com o parlamentar, será possível o município fazer adequações no sistema viário. Permitirão, por exemplo, que na execução de empreendimentos imobiliários, que são polos geradores de tráfego, que os empreendedores, como contrapartida, coloquem recurso nesse fundo para que o município possa, inclusive, fazer as adequações do sistema viário do entorno, que, obviamente, esses empreendimentos acabam captando, gerando um aumento do trânsito. Então, na verdade, a criação desse fundo atende a uma exigência de uma lei federal. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Galtério sobre novas regras para os atendimentos prioritários nos estabelecimentos aqui em Campinas. Acompanhe. Na 63ª reunião ordinária, foi aprovada a matéria que altera a Lei número 14.789, de 4 de abril de 2014, que regulamenta o atendimento prioritário em Campinas, que é destinado a idosos, gestantes, pessoas com deficiência. Atualmente, o estabelecimento deve garantir o atendimento em pelo menos um caixa. Com a alteração, os estabelecimentos deverão garantir que o atendimento prioritário ocorra em qualquer caixa disponível. O PLO é de autoria do vereador Paulo Galtério. O que a gente vê na prática é que, na maioria das vezes, esse caixa que é exclusivo, ele é muito maior a fila do que as demais. Então, qualquer um de vocês que estão nos assistindo, você quando for no supermercado, você veja qual é o caixa prioritário e você vai ver que ele tem seguramente 8, 10 pessoas, enquanto os outros caixas tem muito menos pessoas. Então nós vamos corrigir uma distorção nessa lei. Segundo Galtério, é uma alteração bastante aguardada. Então é uma medida que interfere diretamente para o benefício de todos e principalmente dessas pessoas que merecem uma atenção especial. Isso deveria ser um ato de civismo. As pessoas deviam ter a consciência de que deixar um idoso, deixar uma pessoa obesa, deixar uma pessoa deficiente, deixar uma gestante, deixar uma pessoa com criança, seria uma coisa natural. Isso é uma questão, na prática, de educação das pessoas. A lei segue agora para a sanção do prefeito. Todos os caixas de supermercado, eles serão das pessoas que realmente necessitam avançar na frente e passar pela frente. Então, uma medida assim de extrema relevância. A Escola do Legislativo, a Elecamp, realizou uma palestra aqui no plenário da Câmara sobre vida extraordinária. O evento teve a participação de especialistas e jovens que estão entrando no mercado de trabalho e do CIEE. A palestra foi uma iniciativa da Elecamp. Especialistas e o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, participaram do encontro. A oportunidade que vocês têm de estar aqui, todos os meses, a gente tem gente do CIEE aqui, é uma oportunidade que eu, por exemplo, não tive e eu moro em Campinas desde sempre. Agradecer a Paula, que aceitou, nossa palestrante, aceitou vir aqui, dividir um pouco com a gente o conhecimento que ela tem
E vocês que estão começando aí a vida profissional de vocês, com certeza vão levar daqui alguma coisa que vocês vão poder usar no dia a dia de vocês. Jovens que estão começando a construir a carreira receberam informações importantes sobre o mercado de trabalho. Sabia que a todo momento nós estamos comunicando? Quando você entra para uma entrevista de emprego, 93% o teu avaliador vai te medir, ó. Vai te escanear. Postura, sorriso, vestes, comportamento. Ele vai saber, pela tua postura, pela tua comunicação, se você acredita em você ou não. 7% ele vai escutar o que você tem para falar para ele, tá? Então a comunicação é fundamental. Por exemplo, se eu ficar aqui e dar um sorriso para vocês, eu estou comunicando, sim ou não? Sim. O que eu estou comunicando? Alegria, não é? Alegria, plenitude, positividade, e aí por diante. E se eu vier ficar com uma cara feia, fechada aqui? Eu estou comunicando? Sim. Estou comunicando tristeza, depressão, medo, ódio e tudo de ruim. A palestrante também falou da importância da determinação para o profissional. Porque muitas vezes nós seremos provados, sim. Né? Determinação é sinônimo de ousadia. Você aprender com os erros, aprender com as dificuldades, se tornar mais forte, se tornar pessoas melhores e ir atrás dos seus sonhos. Qual que é a diferença das pessoas comuns para as pessoas de sucesso? Gente, as pessoas de sucesso não desistem. Vamos para um rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta quinta-feira teve visita de escola aqui ao Legislativo. O quadro Na Ponta do Lápis fala sobre escolha de profissão, as estreias no cinema e saiba quem será o adversário de Campinas na final do Campeonato Paulista de Vôlei. Quem tem piercing e tatuagem pode doar sangue? João Pedro, quem acabou de fazer um piercing ou uma tatuagem fica inapto por 12 meses. Bom, se for um piercing, por exemplo, na língua, aí a pessoa vai ficar inapta enquanto tiver o piercing, a menos que a pessoa retire o piercing, aguarde 12 meses para poder vir doar. Aproveitando, quem já teve hepatite B e C não pode doar mais. Hepatite A, antes dos 10 anos, se a pessoa tiver contraído antes dos 10 anos, é aquela hepatite da alimentação, a mais branda. Pode vir doar. Se tiver sido depois dos 10 anos, a pessoa precisa trazer um exame laboratorial comprovando os anticorpos pra gente e aí a gente libera. A frente fria segue se afastando da região de Campinas, então amanhã o sol aparece durante todo o dia. À tarde, a nebulosidade aumenta um pouco, mas é pequena a chance de chuva ou até de uma garoa. A temperatura segue em elevação, hein? Mínima de 16 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Na última semana, a Comissão Especial de Honrarias aqui da Câmara se reuniu para discutir a votação de 17 projetos. Acompanhe como foi. A 7ª reunião ordinária da Comissão Especial de Honrarias aconteceu no plenarinho da Câmara e foi presidida pelo vereador Antônio Flores, além de contar com a presença dos parlamentares Jorge da Farmácia, Rubens Gás e Paulo Haddad. Na reunião foram discutidos 17 projetos. Processo 230998, PDL 189/2019, autor vereador Nelson Osri, que concede título de cidadão emérito a Vinícius Sampaio Otaviano. Com voto favorável do vereador Felipe, com voto do vereador Jorge da Farmácia. Eu voto favorável a esse projeto, senhor presidente. Com voto do vereador Dr. Paulo Haddad. Meu voto é favorável, senhor presidente. Como voto do vereador Rubens Gás. Acompanho, senhor presidente. Essa presidência também acompanha. Com 4 votos está aprovado o item 1 desta pauta. Dos itens discutidos,
todos foram aprovados. A comissão é responsável por analisar os projetos que concedem honrarias a pessoas que se destacam em diversas áreas da cidade. É bem claro, você dá honra a quem merece honra na época de vida. Se honrar a pessoa depois que morreu, o que adianta? Já não adianta mais nada. Estudantes do ensino médio da escola Waldorf Veredas fizeram uma visita aqui à Câmara Municipal. A aproximação com a política ajuda a construir a cidadania. A Câmara Municipal de Campinas recebeu a visita dos alunos da Escola Associativa Waldorf Veredas nesta segunda-feira. Os estudantes do ensino médio puderam conhecer a rotina de trabalho da casa, a estrutura do Legislativo e ainda tiveram um contato mais próximo com a vereadora Mariana Conte, que ressaltou a importância da presença dos jovens na vida pública da cidade. Foi uma visita muito interessante, tiveram estudantes, professores, a grande maioria nunca tinha estado dentro da Câmara Municipal, o que é muito interessante, né? Porque muitas vezes a população está um pouco distante, né? Não sabe muito bem como funciona, então é interessante essa visita para entender o funcionamento, qual que é o papel. A gente conversou bastante sobre o papel do Legislativo, o papel do Executivo, a desmistificação de certas ideias que muitas vezes são presentes na sociedade, que confundem o papel do Legislativo. Na visita à Câmara, os alunos conhecem um pouco mais a respeito dos bastidores da Casa Legislativa e eles podem trabalhar os diversos assuntos em sala de aula junto com os professores. Gente, é muito importante essa aproximação dos alunos com a vida política da cidade, para cada vez mais poder estar lidando de forma mais consciente com a política, de forma mais aproximada, não só distante, de ouvir pai conversar, mas de estar cada vez mais ativo. E a gente entende que isso possivelmente possa dar bons frutos para o futuro, para uma participação política mais engajada e não como tem acontecido da política estar tão distante da gente. Ao final da visita, os estudantes ainda acompanharam da plateia do plenário um trecho da reunião ordinária. Falar é uma coisa, né, viver é outra, então eu acho que é interessante que eles não só vieram mais cedo, a gente fez esse bate-papo, eles conheceram as dependências da casa, mas também ficaram agora para a sessão, estão acompanhando aí essa sessão legislativa, o que é muito interessante, né? Na edição de hoje do quadro Na Ponta do Lápis, você vai conferir algumas dicas importantes na hora da escolha da profissão. Pois é, o assunto hoje é escolha de profissão. Quais os fatores que devem ser levados em consideração? Quais as metas e a importância de fazer um curso superior? Então se liga aí nas dicas que a gente preparou para vocês. Você escolher a profissão ou qualquer coisa que faça na vida, você tem que ter o que a gente chama tesão, vontade daquilo. Geralmente você deve escolher de acordo com a sua inteligência. Existem múltiplas inteligências. Inteligência não é só QI, quociente de inteligência. Essa é a inteligência chamada dedutiva racional. É um lógico, matemático. Tem gente que tem afinidade para isso. Mas os outros sentidos também são inteligência. Quem tem uma inteligência espacial, realmente pode escolher uma profissão, por exemplo, piloto de aviões, né, capitão de navio, piloto de automóveis, motoristas, são chamadas inteligências espaciais. A inteligência musical ligada à audição, a percepção auditiva é outra. Artistas, músicos geralmente escolhem essa. Se é cantor, ligado à inteligência linguística, né? E também pagar várias línguas, tradutores, tudo isso. E existe a do atleta, a inteligência do atleta, né? Uma noção de espaço, inteligência espacial. Mas essas são chamadas as inteligências racionais. Outro tipo de inteligência é a emocional. E aí a gente pode falar que existem 3 tipos. A emocional, a primeira é intrapessoal. Um processo da gente ter um processo de autoconhecimento. Assim, quem sou eu, se eu sou, quanto sou, é essa personalidade. E a outra é uma inteligência interpessoal. Eu tenho empatia com o outro, saber colocar no lugar do outro, saber negociar com o outro, ceder. E, finalmente, uma inteligência que está surgindo assim, com muita força, a inteligência naturalista.
tem uma sensibilidade para o meio ambiente, para a natureza. Essa inteligência é uma preocupação com o planeta. Quando você escolhe uma profissão, geralmente você precisa de um treinamento, uma educação formal. Isso fica claro quando a gente vê a hierarquia dos salários. Realmente, quem não completa o ensino fundamental é 50% da força de trabalho no Brasil. Ganha 1.170, é a chamada mediana. 50% abaixo e 50% acima desse valor. Quando você faz um curso superior, você já passa a ganhar mais de R$5.000 e já entra nos 10% mais ricos. Aí você faz um mestrado, ganha R$7.700, mais ou menos. Faz o doutorado, chega a 10 mil. Com isso, você já está nos 5% mais ricos. Para você chegar no topo, no 1% mais rico, você ganha entre R$27 e R$28.000. Ou seja, você já tem uma carreira completa. Uma vida com sentido, que vai ter pertencimento, é ter, primeiro, você pertencer a um agrupamento social. Né? Primeiro, assim, as relações familiares, você ter afeto com os familiares, ou então com a namorada, a esposa, né? Ter relações afetivas é fundamental. E para isso, para ter amizades também, né? Você tem que reconhecer o outro com os seus defeitos e com as suas virtudes. Saber separar um e aceitar e tentar transformá-lo. Então, essa relação interpessoal é fundamental nesse sentido. Mas não é só isso. É necessário também ter uma meta, um objetivo. Qual é a meta, o objetivo? Não ter um trabalho alienante. Você não acordar todo dia e ficar com tédio. Vou assinar ponto, esperar o ponto de saída. Você tem que identificar com o produto do seu trabalho. Amanhã tem estreias na telona, mas você já sabe, fica sabendo antes aqui no Jornal Câmara Notícia quais são os filmes. Destaque para um terror, mas que tem um pouco de comédia também. Agenda de cinema. Olá, mais uma Agenda Cinema no ar. Hoje temos várias dicas para todos os gostos. O primeiro é um filme que mistura terror com comédia. O tão aguardado segundo capítulo de Zumbilândia, Atire Duas Vezes. Já faz 10 anos desde o apocalipse zumbi. Oh my God, we're back again. Essa família disfuncional. Feliz Natal! O grupo mais sem noção do apocalipse segue em busca de novos lugares para sobreviverem. Eles decidem ir até a Casa Branca e acabam encontrando outros sobreviventes e percebem que novos rumos podem ser explorados. O que aceitou fazer? Não diga que foi pelo roteiro. Isso pode ficar só entre nós dois. Drogas custam caro. Por essa você não esperava, né? Are you here for dinner, Mama? It's a buffet. Well, I'm not changed. You just need to take off your hat. You talk as if that were easy. Dalton Webb, o filme, é uma adaptação da série de televisão. O longa conta a história da trajetória da família Crowley, proprietária de um vasto território na Inglaterra rural no início do século XX. What is it? The King and Queen are coming to stay. What? Here we go. E para fechar, os três infernais prometem aterrorizar. Após escapar da prisão, onde viveu por 10 anos, Otis conhece Winslow e organiza um plano para libertar sua irmã Baby. Os rejeitados do diabo fogem para o México, matando inúmeras pessoas pelo caminho. Hora de falar sobre vôlei, já que os campineiros passaram por uma batalha na segunda para a terça-feira. Foi na madrugada o jogo
eles já sabem quem vão enfrentar na decisão. O Vôlei Renata, depois de perder a primeira partida diante de Itapetininga, recebeu o adversário nesta segunda-feira à noite no ginásio do Taquaral e venceu por 3-1. Como cada equipe havia vencido uma partida, houve um set de desempate e os campineiros venceram novamente por 25-19 e estão na decisão do estadual. Uma partida que começou na segunda-feira e terminou na terça. E agora enfrentam o Taubaté, que passou pelo SESI ontem em um jogão de 3-2. A equipe do Vale do Paraíba alcança a final pela 6ª vez consecutiva. O primeiro jogo acontece já nesta sexta-feira em Taubaté. Como fez melhor campanha na primeira fase, o Renata decide aqui em Campinas no ginásio do Taquaral. Então o primeiro jogo acontece nesta sexta-feira em Taubaté. E a finalíssima no dia 31 de outubro, quinta-feira da semana que vem. E a gente vai informando tudo sobre Vôlei Renata e Taubaté. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite, após a reunião ordinária de número 64, você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau. Thank you.